comprador. Vamos lá, vamos lá. 6 pessoas, 2. Tá quanto? Sozinho. Vai no comprador aqui, você pega. Bem-vindos ao aniversário de São Paulo, que a gente tem que agradecer a São Paulo por nós estarmos aqui. E vamos dar uma salva de palmas para as cantoras. O meu nome é Elza, o motorista que vai levar a gente. O motorista que vai levar a gente é Daniel. E nós já estamos saindo da onde começou São Paulo, onde começou tudo, que é no dia 25 de janeiro de 1554, há exatamente 462 anos, vieram para cá os jesuítas, e agora? Melhorou? Melhorou um pouco. Alô? Alô? Os jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, escolheram estrategicamente este local aonde ficava num alto, porque tinha outras tribos indígenas que eram um pouquinho mais para lá, e esses indígenas, um deles, que era o índio de Biriçá, que era o cacique de uma tribo, ele foi quem ajudou muito os jesuítas e quem deu muito apoio. E o Tibiriçá ficou naquela época como se ele fizesse parte do governo, porque ele acabou ganhando terra na época dos governantes. E neste lado que eles ficaram, era um alto que se viessem tribos para atacá-los, eles estavam mais protegidos também. Vocês imaginem esta rua, que é a Rua Boa Vista, que atualmente, aliás, ela é o velho Centro Financeiro de São Paulo, porque o atual Centro Financeiro de São Paulo é a Avenida Paulista. Vocês imaginem essa Rua Boa Vista, que não tinha prédio nenhum, sem prédio, só mato e terra. E era uma floresta, isso aqui, um matagal. E aqui, onde a ladeira Porto Geral, que a gente chama de ladeira Porto Geral, era realmente uma ladeira. Aqui tinha 2 rios que hoje estão canalizados, que é o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí. O pessoal descia essa ladeira e ia pegar água lá no rio, e aonde também era um pequeno porto, funcionava como um porto, porque os barcos chegavam com mercadorias, vocês veem o destino, hein? Que hoje em dia é 25 de março, que é o maior centro comercial que tem, que é visitado por países, outros países e todos os outros estados, e chegava de barco as mercadorias que as pessoas iam pegar para comprar e para vender. E São Paulo todo, ele na verdade, isso aqui tudo era um mato, e São Paulo começou um triângulo. A primeira ponta desse triângulo, nós estamos chegando, é aqui no Mosteiro São Bento, que são os beneditinos. Os beneditinos, aqui foi inaugurado em 1911. Aliás, 1911 para 12, mais ou menos na mesma inauguração do ano da igreja da nossa catedral. E os beneditinos, o que é um show aqui, que eu recomendo para vocês, é assistirem uma missa com canto gregoriano. E os beneditinos, eles fazem pão, eles fazem bolo, eles vendem, tem filas de pessoas para comprar esses pães que eles fazem. E aqui funciona essa igreja, esse relógio é famosíssimo também. Aqui, aonde moram os beneditinos, e ali é a escola. Ali é onde foi a primeira faculdade de filosofia de São Paulo, e aonde foi hospedado o Papa Bento, quando ele esteve no Brasil. Ele saiu é isso, 1911. E aqui, na verdade, era só tanto, acabava por aqui. Porque essa rua Líbero Badaró que nós estamos entrando, ela só depois de muito tempo é que começou a se construir aqui nessa rua Líbero Badaró. E uma das construções que é muito conhecida e famosa, que nós vamos chegar aqui nesse farol, aqui à esquerda de vocês, aqui à esquerda vocês vão ver o edifício Martinelli. O Martinelli era um engenheiro e arquiteto italiano
E esse prédio foi assim um escândalo na época, porque ele queria fazer 15 andares. E o prédio mais alto que todo mundo conhecia era 10, para eles era o máximo. E 15, as pessoas atravessavam a rua de medo. Mas ele foi muito longe. Ele fez um novo cálculo e voltou e fez mais 15 andares e foi morar com a família, porque ele também fazia desenho, arquitetura para navios, construção de navios. Então vocês observem que o último andar onde ele morava com a família ele tem uma espécie de como se fosse uma nave, a construção. E é de 1929 o prédio Martinelli. E outra coisa também, quando nós estamos subindo aqui à esquerda de vocês vão ver o avô e o tataravô dos prédios de São Paulo, que hoje em dia é tombado. É um prédio que ele pertence ao governo porque ele é tombado, mas assim mesmo funciona lá dentro a mercearia Bodinho, que é uma mercearia antiquíssima. Ela tem um balcão de jacarandá. E ultimamente, de uns 5 anos para cá, uns 6, eles fazem umas empadinhas que eu recomendo. Olha, uns salgadinhos assim, deliciosos. E eles têm coisas assim, delicatessas, tá? Realmente, muito boas, muito boas. Aqui, esse tubo aqui, tá vendo esse tubo onde está em construção? Esse é o avô, esse daqui é de 1924. 1924, é o avô dos prédios, ele tem 10 andares. Esse prédio tem 10 andares. Olha, aqui nós estamos à esquerda de vocês vão ver na Praça Patriarca, aqui, antigamente, em 1926, o prefeito Prestes Maia apresentou um projeto já naquela época para fazer metrô aqui em São Paulo, o que não foi possível. Tanto que se vocês descerem aqui a escada, tem a Galeria Prestes Maia, que vocês atravessam, e tem uma escola de artes cênicas aqui embaixo. E ali a igreja de Santo Antônio, ela era uma igreja lindíssima, só era frequentada também pela realeza. Só a monarquia que frequentava essa igreja e a alta classe de São Paulo. E agora nós saímos do Centro Velho e nós estamos a caminho do Centro Novo. Essas terras aqui funcionavam só terras. Esse rio Anhangabaú, ele foi também canalizado, que era aqui embaixo, e aqui ele se chama Viaduto do Chá, porque havia uma plantação de chá da Índia aqui embaixo. Então, os peixes morriam, porque Anhangabaú, em Tupi-Guarani, quer dizer Vale dos Maus Espíritos, porque eles diziam que era mal assombrado, porque quem tomava dessa água ficava doente e não fazia bem. Depois, mais tarde, eles analisaram a água e viram que a água tinha mercúrio dentro. Não sei porquê, era uma qualidade de água que não era potável, né? Eu vou falar só do lado direito agora, porque ele vai voltar para esse lado. Então, quando ele voltar, eu vou falar tudo que tiver do lado esquerdo de vocês, tá? Então, o Vale do Anhangabaú... Oi? Tá. Nós estamos chegando aqui na Praça Carlos Gomes à direita, onde tem o nosso Teatro Municipal, que é do nosso arquiteto Ramos de Azevedo. É do escritório de arquitetura de Ramos de Azevedo, um dos mais conhecidos e famosos que nós temos em São Paulo. O Ramos de Azevedo foi ele quem fez a Escola Caetano de Campos, foi ele, o escritório dele que assinou o Palácio da Justiça, foi do escritório dele que veio o Mercado Municipal. São obras desse arquiteto, que é o Ramos de Azevedo. E esse teatro, ele foi inspirado no Teatro Ópera de Paris. E ele foi inaugurado em 1911. Tem uma escola de balé também aí dentro. E dizem que foi o maior congestionamento, o primeiro congestionamento que houve na cidade de São Paulo. Imagine só, 1911, devia ter uns 300 carros em São Paulo.
Mas diz que as mulheres, quando elas desciam, porque a primeira ópera que teve foi do Carlos Gomes, que está a estátua aqui nessa praça, que é a Praça Carlos Gomes. Foi o Guarani de Carlos Gomes apresentado. E as mulheres desciam com chapéus enormes, né, aqueles carros antiquíssimos, e elas demoravam muito para descer do carro por causa dos chapéus. Então houve esse primeiro estacionamento na nossa cidade de São Paulo. São curiosidades. E São Paulo também é um mosaico, quer dizer, nós somos, todos nós. Somente, gente, olha, somente 30% ou menos de pessoas que moram aqui em São Paulo são nascidas aqui. Porque São Paulo é a terra dos imigrantes. Então, é nascido aqui, então é uma realidade, né? Porque São Paulo é a terra dos imigrantes, é uma terra que recebe todo mundo de braços abertos, todo mundo vem para São Paulo porque vem procurar emprego, seja do norte, do sul, leste, oeste, outros países que dizem que São Paulo recebe todo mundo de braços abertos. São Paulo é assim, falam, mas está todo mundo aqui em São Paulo para trabalhar, para viver. Então, e depois São Paulo tem o maior número de portugueses além de Portugal, é claro. Os nossos colonizadores foram os portugueses. O maior número de japoneses fora do Japão, porque nós temos 1,5 milhão de japoneses aqui, sendo que 1 milhão só em São Paulo, quarta geração. O primeiro navio japonês chegou em 1908. E também a população maior de italianos além da Itália, porque veio aquela imigração enorme depois que foi a abolição dos escravos. Então, eles todos vieram para trabalhar. E essa igreja de Nossa Senhora dos Rosário, dos Homens Negros, que foi construída pelos africanos na época da escravatura, mas só que ela foi reconstruída, porque ela foi derrubada e em 1904 ela foi reconstruída. E é uma igreja também que ela mostra, vamos dizer, santos com significados diferentes, da cultura africana, por exemplo, Xóssi, São Jorge e santos assim, que é muito diversificado, ela é muito diversificada. E essa rua, essa Avenida São João, que nós já estamos, que à esquerda é a Galeria do Rock, onde vocês podem fazer piercing, tatuagens, comprar coisas legais, é a Galeria Olido, onde tem eventos culturais. Esse nome, Avenida São João, é porque eles faziam uma procissão, porque o rio tinha água, o vale era assombrado, eles diziam, então eles faziam uma procissão a São João e passavam por aqui, subiam aqui. E por isso que aqui é Avenida São João. Daí vem o nome. E agora tem essa Terra da Garoa, que é atual, que vem muitos turistas aqui para ver o nosso samba brasileiro. E finalmente nós chegamos nessa esquina da Ipiranga, essa é São João e essa é Ipiranga. O que é que lembra vocês? Alguma coisa acontece no meu coração, é quando eu cruzo a Ipiranga, a Avenida São João, é aqui mesmo. E o Caetano Veloso se inspirou para fazer essa música. E tem ali do lado, que o ônibus vai passar aqui do lado, que vocês vão ver, tem o Bar Brahma, o famoso Bar Brahma, que tem o Camarote Brahma, tem uma filial desse Bar Brahma lá no Campo de Marte também, e aonde tem shows direto, shows desde Calbi Peixoto, de Ângela Maria, Demônios da Garoa era direto todo final de semana. Agora eles têm shows de outros artistas, mas sempre tem show. E é muito tradicional esse Bar Brahma, que é esse que é da esquina, que o pessoal... Não, essa não. Tudo que é da dele está lá no Largo da Santa Cecília, tá? Tem uma rua só dela. Isso, tá? Isso. Aqueles barzinhos da Santa Cecília é tudo da filha dela, da Vivinha Gonçalves, né? Agora ele está entrando na Avenida Ipiranga, aonde eram cinéfilos, porque não existia, olha aqui, os cartazes, tá? Dos shows. Aqui não existia cinema, porque não tinha Avenida Paulista, não tinha cinema, não existia. São Paulo era tão pequenininho
que quando ele queria ver, alguém quisesse vir ao cinema, ele vinha aqui, exatamente aqui, na Avenida Ipiranga, que é onde estão todos os cinemas. Então, onde estão todos os cinemas aqui na Avenida Ipiranga, que é esse pedaço aqui. Os hotéis antigos, mas aqui, apesar de tudo, a gente está no centro novo. E ainda no centro novo de São Paulo. Aproveitando a dizer, São Paulo é uma cidade que tem 20 milhões de habitantes na grande São Paulo. Só a malha de trânsito aqui é de 7 bilhões de veículos. Complexo viário. E por dia, são 15 mil ônibus rodando pela cidade. Por dia, são 1.000 carros licenciados. Isso é São Paulo, a quinta cidade maior do mundo. E agora aqui nós estamos na Praça dos Touros. Gente, pronto, isso daqui era onde tinha tourada, se fazia tourada aqui. Porque aqui era uma periferia. Vejam vocês, São Paulo, ele era só aquele violinho lá. Era um triângulo ali e acabou. Isso daqui era tão longe para todo mundo, então eles fizeram aqui uma praça de touros. E eles faziam touradas aqui, realmente. Depois, com o passar dos anos, é que foram arborizando, foram ajardinando. Aqui tem árvores figueiras, tem árvores diferenciadas. Depois dos anos 60, 70 vieram os artistas. Aqui é onde há manifestações de artistas, artistas que expõem o seu trabalho, que vendem os seus trabalhos para os turistas. Enfim, agora é a nossa Praça da República. Mas antes, isso daqui, imagina, isso era o fim do mundo, né? O fim do matagal do mundo, né? Olha, bora fazer dourado, vamos lá no mar. Sabe? Era tudo, era mais ou menos assim, certo? Então agora aqui, vocês vão pegar, passando essa praça, olha para o lado esquerdo, vocês vão ver uma escola que também é obra assinada pelo nosso arquiteto Ramos de Azevedo, pelo escritório do Ramos de Azevedo. É uma escola mais tradicional, escola normal, que formava as professoras do Brasil inteiro. As professoras, as mulheres, só mulheres é que estudavam aqui e se formavam professora. Os rapazes estudavam aonde agora o Colégio São Bento, que foi a primeira faculdade de filosofia que houve aqui. Então, rapazes lá e moças aqui. E hoje em dia funciona aqui a Secretaria da Cultura. Não se misturavam. Porque não se misturava e mulher também não tinha essa possibilidade. Acabou por aí, certo? Era se formar professora para ser uma boa esposa e para criar os seus filhos, né? Para criar os seus filhos. E isso não é tantos anos assim, né? Não é tanto assim. Nós evoluímos. Mais ou menos. Tá indo. Chegamos lá. Então, agora aqui à direita, esse prédio aqui, à direita, é um prédio do Oscar Niemeyer, que é do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele é em forma de um livro aberto. Então dizem que aqui tem a escola e aqui de frente para a escola tem um livro aberto. É como se fosse um livro. É uma obra dele. Assim como o edifício Copan, que nós não vamos poder ver, mas a gente vai passar só assim passar. O edifício Copan também é uma obra dos escritórios do Oscar Niemeyer. E o edifício Copan é uma obra que tem 32 andares. Ali dentro moram 5.500 pessoas e tem 1.150 apartamentos. É uma cidade, eles têm correio deles, prefeito deles, tudo ali dentro. O coordenador deles é outro prédio que tem forma de S, que está exatamente do lado do terraço Itália. Parece que uma bandeira tremulando. Exatamente, ele parece, só que agora ele está em reforma, ele tem uma tela ali agora que ele está em reforma. E também, outra característica, digamos, de São Paulo, aproveitando que ele parou agora, seria São Paulo. Ele ganhou em 1997 um prêmio assim como a capital da gastronomia, porque aqui tem
os restaurantes mais caros e luxuosos até os mais baratos. Em cada canto dessa cidade tem uma comida diferenciada, de uma nacionalidade diferenciada. E São Paulo tem 272 nacionalidades. São 272 línguas falando, nacionalidades. E aqui, o que é que o paulistano come afinal, hein? O que mais o paulistano come? É pizza, meu querido. É pizza. É pizza. Porque tem 6 mil pizzarias que oferecem 1 milhão de pizzas por dia nessa cidade de 20 milhões de habitantes. O paulistano gosta de pizza. É o que mais se consome nessa cidade, na verdade. Com tudo isso que ela tem. E ali na esquina, em frente, já veio ali o Círculo Italiano, que ali é o Edifício Itália. O Edifício Itália, ele não é o mais alto de São Paulo, ele tem 48 andares. O edifício mais alto de São Paulo é o Zarzur, que eu vou mostrar para vocês, que dá uma visão ali do viaduto do Chá. Ele tem 51, porque ele é construído embaixo. Ele é construído numa baixada. Esse edifício Itália, se você tiver oportunidade, ele está aberto à visitação de segunda a sexta, das 3 às 4, grátis. E vocês, nos outros dias, outros horários, vocês têm que pagar e marcar com antecedência, porque tem muita procura. No 43º andar, que tem 2 elevadores, eu recomendo que vocês venham aqui tomar um aperitivo e ver uma vista de São Paulo espetacular, vocês se maravilharem e ver o pôr do sol cair, assim, começando as luzes acender em São Paulo, com aquele bar todinho em vidro rodeado. É realmente magnífico. E aqui essa Avenida São Luís é uma avenida que ela era do português mais rico que existia em São Paulo, que é o Brigadeiro Luiz Antônio. As terras que ele tinha vinha daqui até o Itaim, ele era dono de tudo. E ele vendeu esta rua aqui, essa parte, foi toda vendida para os barões do café. Vocês sabem que o café, até a decadência da Bolsa do Café, que foi em 50, eles foram os que moravam nos palacetes da Avenida Paulista, muitos moravam aqui nessa Avenida São Luís, então ele vendeu para eles. E aqui à esquerda de vocês, à direita de vocês vão, aqui está a nossa biblioteca municipal. A nossa biblioteca municipal, ela tem várias esculturas e estátuas de pessoas que fizeram parte da literatura, se vocês passearem aqui em volta pelos jardins. E tem também uma estátua do Camões em volta. Ela tem um acervo de livros que, segundo nos dizem, se equivale a um prédio de 20 andares. Eles têm livros, músicas, e ela foi todinha refeita, toda restaurada, foi modernizada. Então eu recomendo que vocês venham aqui, porque é um lugar onde vocês podem passar o dia pesquisando, lendo, estudando, aprendendo. Realmente é muito recomendável essa biblioteca nossa. Outra coisa característica de São Paulo é que São Paulo está a 750 metros acima do nível do mar. O Espigão da Paulista é um pouquinho mais alto, deve ter uns 760, mais ou menos, um pouquinho mais alto, tá? E essa rua, onde ela vai dar aqui, ela era entrada de tropeiros. Os tropeiros vinham a cavalo, era uma das saídas de São Paulo, entrada, e eles se encontravam aqui na Ladeira da Memória. A Ladeira da Memória, até hoje, essa Ladeira da Memória, ela tem os azulejos da época colonial, foi conservado o piso da época colonial. Quando vocês passarem aqui, nessa mureta, antes de você descer para ela, tem uma plaquinha que está contando toda a história e o que significa.
Vocês vão ver aqui, é que esse ônibus está na frente. Quando passar, vocês observem. Olha aqui. Aqui tem a plaquinha ali, tem os azulejos, tem esse pequeno espigão e ali vocês veem, descendo, conservaram exatamente daquela época no século XIX, no começo do século XIX. Ah, e aqui é a rua 7 de Abril. Sabe por que ela chama 7 de Abril? Porque dia 7 de abril foi quando foi o dia que Dom Pedro foi exilado do Brasil. Foi no dia 7 de abril. E muitas ruas aqui em São Paulo, que tinha nome de imperatriz, que era o rei tal, também foi mudada. Por exemplo, Rua 15 de Novembro era a imperatriz tal, certo? Então foi mudando. Aqui você tem a vista do teatro, que foi inaugurado em 1911, que eu já falei dele. Vocês vão prestar atenção em cima desta construção, porque aqui começa a construção do que vocês conhecem como Shopping Light. Ele, antes de ser Shopping Light aqui, ele era um teatro, que era Teatro São Pedro, que pegou fogo. Esse teatro incendiou. Aliás, pela segunda vez, porque esse teatro, bem antigamente, ele era no centro. Aí construí, e também pegou fogo. Construíram aqui, ele pegou fogo. Aí foi comprada pela Light Eletricidade, Companhia de Eletricidade. Esse prédio, o arquiteto dele, engenheiro, quem projetou foi o Mackenzie, engenheiro Mackenzie. É um americano. Esse americano foi o que projetou esse e a Light foi quem comprou. Era a época que São Paulo só tinha a luz dos lampiões. São Paulo não tinha eletricidade. Os bondes daqui eram puxados a burro de tração, animal de tração. Aí quando veio essa eletricidade, o pessoal, o povo de São Paulo ficava encantado de poder entrar para pagar conta de luz no prédio, que era aquele que eles tinham antes, e ver os elevadores, que espetáculo. Porque se vocês conhecem esse prédio, vocês vão ver que é uma construção espetacular, um outro estilo. E tinha esses detalhes em vermelho, que não existia todo, mas eles puseram esses tons para lembrar que tinha um detalhe em vermelho aqui. Isso. E que aqui também, que eu não falei antes, tinha uma briga muito grande entre os barões, como eu contei para vocês, o barão queria isso, queria aquilo. E aí, depois de tudo agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Deixa ele pro meio, para vocês verem o prédio mais alto de São Paulo, que não parece, mas ainda não dá para ver. Espera um pouquinho. Edifícios azul. Aqui à direita, ali está o edifício Joelma, aquele aqui amarelo. Aí em frente está a Câmara dos Vereadores. E aqui é a Praça das Bandeiras. Tem essa bandeira do Brasil gigante aqui. Ali, olha, agora dá para ver. Deixa o ônibus passar, porque quem está no fundo ainda não vai ver. Esse prédio é o prédio mais alto de São Paulo, que eles estão fazendo eventos essa semana, que é o edifício Zarzur. Isso. É esse que é o mais alto, que tem 51 andares. Vem logo depois do Correio ali, do Correio mais velho. Depois do viaduto Santa Ifigênia, né? E esse edifício Joelma, depois de 1974, que houve aquele incêndio horripilante, vamos dizer, foi o início para que São Paulo se preocupasse na prevenção. Porque antes os prédios não tinham nenhuma segurança. Foi aí daí em diante que começou a se construir casas nos prédios, que os bombeiros se cuidaram mais, fizeram prevenção de acidentes, porque antes não tinha nada disso. Depois que aconteceu essa catástrofe, é que eles foram pensar. E a nossa prefeitura aqui, gente, estão escutando? E agora? Melhorou? Eu acho que esse negócio está acabando lá. Está escutando melhor agora? Hã? Tá. Ó, aqui a nossa prefeitura, ela foi construída, foi pedida para ser construída pelo Conde de Matarazzo Júnior. Ele pediu para um arquiteto italiano, que é o Mario Piacentini,
Esse Mario Piacentini foi o arquiteto do Mussolini, que era fascista. Aqui na janela, tem uma janela ali que vocês vão ver 3 letras M. M, M, M. Alguns dizem que é dos Matarazos, mas outros dizem que é M de Matarazzo, depois M de Mussolini e depois M do Mario Piacentini. Aqui é todinho revertido, todinho em mármore travertino. É a maior construção que nós temos aqui no Brasil, todinho em mármore, que veio da Itália, mármore travertino. Dentro também é mármore travertino. E tem uma pista de helicóptero na parte superior, que é onde chega o nosso prefeito de helicóptero todos os dias, aonde chegam autoridades e aonde chegam visitas do governo também de helicóptero nessa pista aqui em cima, aonde é considerado o maior jardim, o melhor e mais lindo jardim suspenso, um dos poucos jardins suspensos que tem aqui, não só no Brasil, em outros lugares também. Aqui tem. É aberto à visitação, não? Diz que essa semana eles abriram, nunca foi, eles não queriam que ninguém entrasse. Então, esta semana, é bom vocês verificarem isso, parece que foi aberto a visitação. Tá? E tem assim, variedades de plantas medicinais, plantas brasileiras, árvores frutíferas, nesse jardim que tem lá, nesse jardim suspenso. Tem tudo isso. E aqui, finalmente, nós vamos chegar na segunda ponta do triângulo. A primeira foi Beneditinos, não foi? O triângulo que eu falei da cidade. A primeira foi os Beneditinos, agora vem os franciscanos, que aqui nós estamos entrando no Largo São Francisco. Os franciscanos, já logo que foi descoberto o Brasil, já queriam vir para cá. Na verdade, eles esperaram até 1600, início de 1600, para vir para o Brasil, e compraram toda esta parte, era deles, tudo isso era deles. Aqui é a ordem terceira, aqui é a igreja da ordem primeira, e tudo era deles, até que eles cederam essa parte para fazer a faculdade de Direito, que é a maior faculdade, mais famosa faculdade de Direito que tem no Brasil, que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Essa faculdade está ligada à USP e aqui se formaram nossos governadores, presidentes, escritores, por exemplo, Rui Barbosa, poetas, escritores, foram formados nesta faculdade. E depois eles fizeram, aqui essa direita, esse prédio de direita, é a primeira escola de comércio que houve, que hoje em dia é uma faculdade muito conceituada de comércio, de economia. É essa escola aqui, a Álvares Penteado, que também é uma obra do escritório do nosso arquiteto Ramos de Azevedo. Eu falei que o Ramos de Azevedo também fez no teatro, mas tem várias obras, não só essa. Essas que eu estou mostrando todas, depois também que ele morreu no Rio, essa da filha, assim. E agora, na Praça da Sé, esse é realmente o centro de São Paulo, aonde tem o nosso Marco Zero de São Paulo. Marco Zero é aonde daqui sai todas as distâncias geográficas de todo lugar. É um monumento em mármore pequeno que tem aqui no meio da praça, que chama-se Marco Zero. Todas as distâncias rodoviárias saem daqui desse Marco Zero. Por exemplo, São Paulo, Santos, 70 km. São Paulo, tudo sai daqui, desse Marco Zero. E aqui tem a estátua de São Paulo, que é o nome de São Paulo. Por que ele foi escolhido? Porque São Paulo, ele se converteu, ele era um romano que se converteu ao cristianismo. 400 e tantos quilômetros saindo da Praça do Isso. Rio. O romano que se converteu ao cristianismo, por isso o nome São Paulo. Que eles falam que foi, a conversão dele se deu num dia 25, que coincide com o dia da cidade de São Paulo, da fundação,
Então eles colocaram como padroeiro. Agora, a padroeira que está dentro da praça, lá da igreja, da nossa catedral, é a Nossa Senhora Assunção. E também tem uma capela. E o arquiteto da nossa catedral é um alemão que chama-se Maximilian Hell. Essa catedral tem capacidade para 8.000 pessoas, ela tem 110 metros de altura e lá dentro ela tem uma cripta onde estão os restos mortais dos nossos, por exemplo, o índio Tibiriçá está aí, o regente Feijó está aí e alguns dos governantes daquela época também, os restos mortais estão aí. Se vocês quiserem visitar a cripta, custa acho que R$5. Vocês têm que comprar lá dentro, tem a monitora que leva vocês para essa cripta. E também tem um órgão aqui que é considerado o órgão do Vaticano. Ele tem 12.000 tubos, o órgão que tem aqui. E eles também têm algumas esculturas pela parede que lembram ramos de café, que é do Brasil, que esse arquiteto quis fazer alguma coisa, a motivação do Brasil. E alguns ladrilhos do estilo bizantino. E aqui é o neogótico considerado realmente em quinto lugar, parece, internacional do neogótico, essa construção. E todos os vitrais foram feitos por um alemão também, na época que ele tinha uma empresa de vitrais. O nosso Palácio da Justiça, que é uma obra do escritório do Ramos de Azevedo, que é esse aqui. O Ramos de Azevedo quis fazer... Isso daí foi antes dele morrer também, só que ele também não viu. Assim como ele não viu aquele palacete que ele construiu para a filha dele lá na Avenida Paulista, que é a Casa das Rosas, ele também não viu. Então esse teatro, Palácio da Justiça, porque aqui é o Palácio da Justiça, onde se reúnem os desembargadores, os juízes e onde se resolvem casos. Ele é todinho no mesmíssimo modelo do Palácio da Justiça de Roma. Quem foi para Roma ou quem for para Roma, quem vai, observem a frente desse Palácio da Justiça. Ele é o modelo, é uma cópia praticamente do Palácio da Justiça de Roma. Vocês podem ver as colunas, todas estilo romano. E agora, nós estamos chegando na terceira ponta do triângulo. Foram os beneditinos, depois franciscanos, e a esta ponta são essa, deixa a gente ver, por favor. Tá, essa igreja que está aqui é da ordem terceira das Carmelitas. Essa ordem terceira das Carmelitas era de 1600. É a igreja mais antiga que tem em São Paulo. É a mais antiga. Então, aqui vocês viram que nós voltamos para o Centro Velho e esse triângulo está exatamente nesse Centro Velho. Né? Franciscanos, beneditinos, franciscanos e ordem terceira das Carmelitas. Certo? Aqui tem uma Rua do Rosário, que é bem significativo esse nome também, logo ali embaixo. E ali fica a Secretaria das Finanças, na Rangel Pestana, que está na Zona Leste, que é o caminho que está na Zona Leste. E agora nós vamos chegando no final e eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Ali, não sei se vocês já foram ou então vão agora,
que tem aquela rua Roberto Simonsen, que é do lado ali que vocês deviam estar lá. Vocês veem aquela casa que hoje é um museu, mas que morava a Maria Domitília, que era a queridinha de Dom Pedro I, que ela teve filhos com Dom Pedro, que logicamente naquela época não era reconhecido, mas que era muito inteligente, uma mulher articulada, ela era filha de políticos e também, graças a ela, que ela trouxe também essa faculdade de Direito, São Francisco também, porque ela tinha saraus que fazia festas com políticos e coisas assim. Então, essa casa que é esse museu, que está aqui, casa número 1, e que aonde o ônibus vai deixar vocês agora, está do lado de um prédio em mármore todo preto, enorme, que tem ali, na Praça da Sé. Aqui do lado, onde hoje é a Caixa Cultural, foi a primeira caixa econômica de São Paulo. Ou do Brasil, né? Que era maior. Foi a primeira caixa econômica. Ele vai deixar com a gente aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada. E que vocês tenham um ótimo feriado e vão curtir o aniversário da cidade aí, tá? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. A gente se instruir um pouco mais. Vocês agora veem com outros olhos a cidade de São Paulo. Quando vocês andarem pela cidade, vocês vão ver outros olhos. Ah, sim, sim. Não, eu também é porque a gente não sabe, né? Agora a gente já sabe. Agora que chegamos ao fim. Mas um bom passeio. Obrigada, bom. Eu pensei que você ia falar do ônibus, você não filma. Não, fico parado aqui assim sem ângulo, né? Foi adotada. Obrigada. Nada. Felicidade. Caraca.